Conheça os novos milionários de Oi. 40 milhões para diretores com novo bônus. Detalhe, um dos ganhadores acabou de chegar na empresa. Grupamento de ações. Oi, conselheiro propõe grupamento de 3-1 contra a proposta de 10-1. Cotação hoje, 7 de maio de 2024, 75 centavos. Última chamada para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que justamente irá tratar sobre esses 40 milhões de bônus mais o grupamento. Vocês têm até o dia 8 de maio para se inscreverem e participarem da Assembleia 10 de maio às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Uriel Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pela sua confiança, compartilhamentos, comentários. Galera, sem muita enrolação, curte, comenta e compartilha, leve este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas entendam o que de fato está acontecendo no IBR3 e não se iludam com a campanha do vamos ficar milionário com o IBR3, pois quem de fato vai ficar milionário e já está ficando milionário são justamente os conselheiros da Oi, graças a vocês que não querem participar da Assembleia, que não se preocupam em participar da Assembleia e justamente que segue o modinho aí, né, que segue o falastrão contratado pelo BTG Pactual que não toca sobre este assunto aqui. Podem reparar que o coleguinha do lado aí não fala sobre essa questão. Então, meus amigos, para vocês que acham desnecessário participar da Assembleia e adora ficar reclamando quando os conselheiros ganham milhões, detalhe que eu já mostrei nos vídeos aqui e comprovei para vocês. Para ganhar esses 40 milhões, depende única e exclusivamente de você. Se você não participar da Assembleia, se você não exercer a sua obrigação e o seu direito, outros vão exercer em favor deles, eles levam 40 milhões. Se você resolver participar da Assembleia e votar contra esse bônus aqui, é provável que a gente vença e que eles não recebam esses 40 milhões. Tem que reduzir esse valor. Bom, vamos direto ao ponto aqui, galera. Após questionamento em Assembleia Geral de Credores sobre os bônus milionários pagos ao Conselho de Administração e Diretoria da Oi relacionados com a venda dos ativos da primeira recuperação judicial, Oi Imóvel e Vital, com o nome Incentivo por Processos de Desenvolvimentos, novos bônus milionários estão chegando. Detalhe que eu rebati essa matéria aqui e mostrei para vocês lá atrás. Tudo que eles ganham, tudo que a diretoria da Oi ganha, tudo que os executivos de uma empresa de capital aberto ganha é justamente proposto em Assembleia. Por isso, este é o único canal do YouTube que fala de Oi BR3, que está fazendo campanha massiva para chamar vocês e alertar vocês sobre a importância de participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Como vocês podem ver, estamos debatendo e pontuando constantemente sobre a questão aqui do grupamento, que inclusive eu até questionei a empresa na divulgação do balanço sobre esse fator 10-1 e a empresa jogou uma desculpa ali que realmente é essencial. Não é essencial 10-1. É essencial cumprir a regra da B3, colocar cotação acima de R$1 e aguardar os próximos andamentos da recuperação judicial, homologação da recuperação judicial, venda dos ativos, enfim. Colocou cotação acima de R$1, cumpriu com a obrigação. Diante disso, caso a cotação caia no dia seguinte, não interessa. O que interessa é que ela cumpriu a via de regra e aí terá que esperar cotação abaixo de R$1, 30 pregões, ser notificado pela B3 e voltará para o processo novamente. Então o que importa hoje é colocar a cotação acima de R$1. No caso, um grupamento 2-1 faria isso, um grupamento 3-1 também faria isso e deixaria a gente tranquilo. Afinal de contas, grupamento não garante nada e a prova disso foi que passamos por um grupamento no início de 2023 e agora 2024, na verdade já em 2023 a cotação já veio abaixo de R$1. Então, grupamento não garante nada, a não ser a possibilidade de ganho de quem está de olho na empresa. Então vamos lá, galera. Tem coisas que a Oi é muito lenta, mas para outras demonstra uma agilidade notável. Ainda o plano de recuperação judicial aguarda homologação pela Justiça e já a Oi está avançando com novas remuneração milionária de seus diretores.
A situação da Oi é muito delicada, conforme a própria administração e diretoria vem afirmando publicamente e junto da justiça. Acionistas estão perdendo a maioria do seu investimento com a evolução da cotação das ações e credores terão uma perda muito elevada com o plano de recuperação judicial aprovado. Já vou rebater isso aqui, que isso aqui é uma total mentira. Não são todos os credores que têm pequeno capital em AV, que não poderá participar de dinheiro novo, esses credores sim estão na corda bamba, que nem a gente, pequeno investidor CPF. Agora, grandes credores, esses aí estão tranquilos, esses se garantiram a venda dos ativos. Como tem muito falastrão aí comentando sobre a tal da arbitragem, que o TCU pontuou que Oi tem mais de 51 bilhões na arbitragem, a dúvida que fica: se essa arbitragem é tão garantida, duas perguntas. Por que esses falastrões aí não vivem comprando Oi todo santo dia? E a segunda pergunta: por que os credores não simplesmente aceitaram o plano sem cobrar nenhuma garantia? Como eles fizeram? Pegaram garantia da Vital, pegaram garantia da ClientCo. Tá, mas se tem uma arbitragem com 51 bilhões e algo ganho, no mínimo a empresa vai ganhar por baixo ali 10 bilhões. Se isso é tão verdade, porque nem os credores querem esperar por isso. Estão querendo justamente se garantir. É a pergunta que todos devem se fazer. A Oi saiu de uma recuperação judicial para outra, ficando bem próximo da falência. Por isso não parece ser razão suficiente para que os diretores não sejam remunerados de forma milionária. Ainda que sejam os mesmos diretores que trouxeram a companhia à situação atual. Isso aqui é um ponto que a gente tem que saber relevar, porque um deles acabou de chegar. Então, acho que não é legal querer classificar todos por igual nessa pontuação, como o próprio site grifou aqui. 40 milhões para 3 diretores estatuários. Segundo informado pela companhia no manual para participação e proposta de administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, agendada para o próximo dia 10 de maio, o Conselho de Administração da companhia propõe pagar mais de 40 milhões em 2024 aos 3 diretores estatuários. E quem são os 3 diretores estatuários? Olha só: Matheus Afonso Bandeira, Cristiane Barreto Salles e Rogério Takayanagi. A gente sabe que esses dois aqui vêm exercendo de fato um excelente trabalho no IBR3, mas nada que justifique justamente agora, 2024, 40 milhões. Logo, fica aquela deixa aí que eles estão justamente prontos para cair fora e aí querem sair, óbvio, né, com dinheirinho no bolso, feliz da vida. E a gente que se ferre. Então, galera, é um ponto que eu já vinha trazendo para vocês, a própria matéria traz, ó, para participação e proposta de administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Uma coisa que me chama a atenção, que nos próprios sites aqui, o IBR Info, eles não trazem uma matéria pesando a necessidade, a importância dos seus leitores e investidores de IBR3 participarem de uma assembleia, participarem desta assembleia. Tudo bem, está trazendo aqui o fato a respeito desses valores milionários que esses diretores poderão ganhar, caso, novamente, vocês resolvam cruzar os braços e não fazer nada. Eu acho que o site deveria sim soltar uma campanha e mostrando para as pessoas o passo a passo, como o próprio Quebrando Padrões aqui já fez, só que é o único que vem trazendo esses pontos para vocês, porque nem o falastrão do lado aí, contador de história, se preocupou em trazer esse tipo de informação para vocês. Logo, eles ganham justamente para vender notícias. E por que pagar bônus pela venda de ativos já causou tumulto? Dessa vez os bônus têm outra motivação. Programa de retenção de executivos e premiações extraordinárias relativas aos projetos transformacionais e de desenvolvimento. Tudo bem, cada hora eles vão criar um nomezinho ali para querer justificar. Novamente, cabe a vocês participarem da Assembleia e decidir se eles merecem ou não. É só votar contra, é só votar não e ponto final. E no dia da Assembleia eles vão ter que baixar o valor. A primeira questão que surge é: os acionistas querem mesmo manter esses executivos? Faz sentido pagar para reter quem trouxe a companhia à situação atual? Deixamos a resposta ao critério de cada eleitor e o voto com cada um dos acionistas. Além disso, não será uma vergonha propor bônus milionários na situação atual da companhia, quando acionistas e credores sofrem pesadas perdas e com fracas perspectivas de recuperação.
A tabela abaixo inclui, na página 126 do documento de participação da Assembleia, estão detalhados os valores de remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Estatuária e Conselho Fiscal. Os 3 membros da Diretoria Estatuária têm previstos nada mais, nada menos do que 40 milhões. A justificativa para a premiação milionária. No documento apresentado, o Conselho de Administração justifica a necessidade do bônus, página 118. Remuneração extraordinária, dada a extrema complexidade e relevância dos projetos transformacionais em curso para a sustentabilidade da Oi, o Conselho de Administração entendeu ser necessário estruturar programas extraordinários de incentivos condicionados ao sucesso e conclusão de tais projetos. Bom, galera, só para cortar aqui para vocês entenderem o ponto que, de fato, não há necessidade pelo seguinte: esses conselheiros vão pular fora a qualquer momento. Assim que houver a transição de dívida para equity e os credores que optaram por essa reestruturação passarem a ser de fato acionistas, já está claro isso, que eles vão fazer a mudança praticamente de toda a equipe. Conselho administrativo, conselho fiscal, enfim, eles vão colocar gente deles. Então, existe claramente uma possibilidade desses 3 e companhia limitada sair fora da Oi. Só que, justamente, gerar um pagamento para 2024 é realmente em cima da linha. Já estamos no meado do ano e é algo desnecessário. Mesmo porque o Antônio Bandeira tem pouco tempo na Oi e já sair com uma bolada dessa realmente é algo assustador. Então, por isso, meus amigos, que novamente eu relembro a vocês a necessidade de participarem da Assembleia Geral. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Credor e acionistas preparam envio de bônus, dos bônus para a CVM. A matéria aqui agora vai tratar sobre questões de cobrar a CVM, cobrar credor, enfim. Galera, ficar trazendo matéria para querer incentivar as pessoas a processar a Oi não condiz com nada. Simplesmente uma matéria esclarecendo seus eleitores da necessidade, da importância de participarem da Assembleia e exercerem o seu direito, isso com certeza trará um impacto relativamente excelente para todos, pois a gente conseguindo derrubar essa votação aqui, derrubar esses valores aqui, eles vão ter que abaixar o valor. E isso sim, de fato, é uma vitória. Agora, querer ir para a justiça para depender de visão de outros jogadores, se você está certo ou se você está errado, cara, isso aí é dar tiro no pé. Isso aí não temos garantia de nada. Agora, como investidores, votando contra, temos garantia sim que poderemos derrubar esses valores aqui. Então, cabe a vocês participar da Assembleia e votar não para o pagamento desse bônus. E vindo aqui, meus amigos, para a questão do grupamento, novamente Victor Adler tende a nos salvar e assim eu espero. Segundo a ata da reunião do Conselho de Administração da Oi, realizada no dia 27 de março de 2024, o conselheiro Rafael Martins efetuou manifestação de voto contra ao grupamento de ações de 10-1. Vejam só o detalhe, meus amigos, voltando aqui no canal, lá em 2023, a gente teve uma tremenda de uma briga aqui, porque o Victor Adler entrou no papel, entrou na questão aí de que queria destituir todo o conselho da Oi, e o que ele queria, na verdade, era justamente colocar esse Rafael Martins no conselho, e ele conseguiu. Com isso, agora temos essa proposta aqui rebatida pelo conselheiro Rafael Martins, que é justamente o homem do Victor Adler, e o Victor Adler hoje é o único que pode sozinho questionar isso na Assembleia e fazer o mesmo que ele fez lá atrás. Propor um valor menor, propor a redução do fator de 10-1 para de repente 3-1, como ele propôs aqui na Assembleia, na reunião deles, ou até mesmo 5-1, que para mim é o limite máximo aceitável. Então essa, de uma certa forma, é a nossa fonte de esperança, é a nossa luz no fim do túnel, que de fato o Victor Adler se compareça nesta Assembleia e proponha. E que a gente também, como investidores de OIBR3, tome vergonha na cara principalmente, tá, pessoal? Isso aqui é uma bronca para todos. E aí participem desta Assembleia e votem não a esse grupamento 10-1. O grupamento de ações da Oi será votado pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar em segunda chamada no próximo dia 10 de maio, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Em manifestação de voto, o conselheiro Rafael Martins afirma: a proposta de grupamento de ações que, no entendimento do subscritor da presente, deveria considerar o limite fixado na deliberação constante da Assembleia Geral Ordinária de 1º de dezembro de 2022, AGE,
que rejeitou o grupamento de 50 para 1, de modo que neste momento seria justificável e entenderia a determinação da B3 um grupamento de 3, 30 ou 4, 40 para 1. Isso é o que eu venho falando para vocês, soltei vídeo rebatendo aqui, recebi várias críticas. Galera, este grupamento não é 10 para 1, é 100 para 1. Para quem está no papel antes de 2023, o grupamento será 100 para 1. Então, propor um grupamento 3 para 1 ou 4 para 1 está no ponto excelente, está no limite aceitável. E como vocês podem ver, o questionamento dele aqui tem até embasamento, pois se lá atrás propôs 50 para 1, e é justamente o que eu já venho comentando nos vídeos, tá galera? Agora deveria ser no máximo 5 para 1, que seria justamente os 50 para 1 apresentado em 1º de dezembro de 2022. Apesar da manifestação do conselheiro, a proposta aprovada pela maioria do conselho foi de grupamento 10 para 1. O senhor Luiz Carlos Plaster relembrou também o histórico do grupamento de ações da companhia, aprovado pelos acionistas em 2 de dezembro de 2022. Em seguida, e tendo em vista a determinação da B3, apresentou proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia na proporção de 10 para 1, de forma que cada lote de 10 ações de cada espécie seja grupado em uma única ação da mesma espécie, grupamento. Segundo registrado em ata, após debaterem amplamente a proposta de grupamento com os representantes da companhia, a maioria dos membros do Conselho de Administração aprovou a proposta de grupamento 10 para 1, considerando as seguintes razões: que o fator do grupamento de 10 para 1 é o mesmo aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 1º de dezembro. Isso aqui já é uma tremenda de uma mentira, galera. Eu já mostrei para vocês aqui no vídeo, tá? 10 para 1, lá atrás a gente tinha 6 bilhões de papéis. Grupou 10 para 1, a gente caiu para 600 milhões. Se você considerar aqui agora 10 para 1, a gente vai cair para 60 milhões de papéis. Logo, se você voltar lá atrás, quando a gente tinha quase 7 bilhões de papéis e fizer o mesmo fator, só que 100 para 1, a gente vai chegar nos mesmos 60 milhões de papéis, que é o que a empresa está propondo. Com essa total diluição que eles vão fazer aí, e depois com a entrada dos novos acionistas que estão trocando, credores que estão trocando dívida por equity, a gente vai chegar a um total de mais ou menos ali quase 400 milhões de papéis, o que para mim é um risco muito considerável, pois a gente não sabe qual é a intenção da empresa, se é de repente no futuro fazer um follow-on ou se eles querem de repente no futuro tirar a empresa da bolsa. E aí, com poucos papéis no mercado, fica mais fácil comprar tudo e sair fora, né? Bom, o que a gente não tem é garantia. E por isso que a gente precisa votar e votar não contra este grupamento. Que o fator de grupamento de 10 para 1 é mais adequado quando comparado a fatores inferiores, que permitiu uma nova referência de preço, mais próxima da cotação de outras companhias listadas do mesmo porte da companhia. Nada a ver, galera. Pura conversinha fiada aqui, ó. Conversa para boi dormir. Nada garante que a cotação vai se manter. Cotação de hoje teve acima de R$100, cara, lá atrás. Depois caiu para 16 centavos. E aí? Antes do grupamento, a cotação bateu 16 centavos. Então, quem garante preço de cotação? Ninguém garante. Todos os credores têm ativos garantidos em cima de sua dívida, em cima de sua ajuda para o IBR3. Então, que garantia que esse grupamento vai ter para nós? Nenhuma. Agora, se a empresa desse alguma garantia de que, de fato, depois do grupamento seria dali para cima, tudo bem, a gente poderia assinar esse grupamento aí até 1000 para 1, se tivesse garantia. Mas como a gente não tem, então temos que brigar para que isso não aconteça. Que o fator de grupamento de 10 para 1, quando comparado a fatores inferiores, visa a permitir uma redução maior da volatilidade do preço das ações. Já comentei para vocês várias vezes. O cara que tem 10% de papéis na minha frente hoje, se agrupar 10 para 1, 10 mil para 1, 10 milhões para 1, nada muda porque esse cara vai continuar tendo 10% na minha frente. Logo, se esse cara manipula o mercado, ele vai continuar manipulando o mercado com 10% ou com 1%, não interessa. Ele tem maior quantidade do que a gente, ele tem poder de manipular isso daqui. Outro detalhe, meus amigos, essa questão de volatilidade de cotação, isso aqui é conversa para boi dormir, cara. Para de cair nessa conversinha fiada. Se isso fosse verdade, a gente não via outros ativos que não tem nem nada comparado a Oi evoluindo. E já a Oi, na situação que está, depois de tudo aprovado, a cotação está travada. Óbvio que tem alguém segurando o preço. Quem pode mais chora menos.
como vocês podem ver, quem está fazendo campanha sobre o grupamento? Quem está pelo menos trazendo informação sobre o grupamento? Ninguém. Nenhum site de notícia comenta sobre o grupamento a nível de incentivar os investidores a participarem dessa assembleia. Logo, o que eles fazem é utilizar do poder da mídia para conduzir vocês para o abismo que eles querem que vocês caiam. Enquanto eu estou aqui tratando com vocês sobre a questão do grupamento e a importância de participar da Assembleia, tem um babaca aí toda hora soltando que a Oi tem 51 bilhões, que a Oi tem isso, que a Oi tem aquilo outro, e vocês vão se iludindo nessa conversa fiada. Sendo que o que de importante vai acontecer para a gente a curtíssimo prazo é justamente essa Assembleia. Como vocês podem ver, proposta de 40 milhões para executivos e grupamento de 10-1 para a gente. Querem literalmente arrebentar com a gente. E o detalhe é que essa proposta é para agora 2024. A situação não está boa para a empresa e vai ter que tirar do caixa mais de 40 milhões para pagar executivos. Vão tirar dinheiro da onde? Fazer que nem fez da última vez? Colocar mais ações no mercado? Esse é o alerta que eu deixo para vocês. É por isso que a empresa quer limpar tanto o book, quer retirar tantas ações. Porque lá na frente, como já aconteceu, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando isso para vocês. Se eu não me engano foi 2022, tá? A empresa justamente colocou papéis no mercado para pagar a bonificação referente a 2021. Ou foi 2020, eu não lembro agora. Mas tem um vídeo aqui no canal especificando isso. Então, galera, como vocês podem ver, temos fatos que provam a necessidade de participarmos dessa assembleia e quebrarmos tanto esse grupamento 10-1 quanto esse bônus aqui para esses executivos. O histórico da cotação das ações, fatores inferiores ao fator hora proposto, poderia levar à necessidade de novos grupamentos no curto prazo, de modo que o fator 10-1 reduz este risco. Mentira! Nada reduz risco, gente. Se você está com cotação a 60 centavos, 70, você vai agrupar 10-1, vai para R$7. Que garantia tem que essa cotação não volta para baixo de R$1? Ah, porque diminuiu o papel. Negativo, gente. Se o mercado quiser derrubar, derruba. A gente sabe muito bem. Quem é o formador de mercado da Oi? Quem é que está na ponta vendedora de Oi? Todos os grupos falam sobre isso. Perguntem nos grupos aí, vocês vão saber de quem eu estou falando. Justamente daquele que paga o salário do amiguinho do lado aí que está fazendo campanha para vocês não olharem para esse ângulo aqui. Não olharem para o grupamento, não olharem justamente para essa questão aqui desses bônus que vocês poderiam e deveriam novamente participar da Assembleia. Que os anúncios de grupamento de ações historicamente têm provocado grande pressão no preço das ações, sendo do interesse da companhia mitigar o risco de outros grupamentos do curto prazo. Que o fator de grupamento 10-1 parece ser o mais apropriado, dado o contexto atual da companhia, estabelecendo um preço para as ações OIBR3 e OIBR4 da Oi em linha com a recomendação da B3. A recomendação da B3 é ver cotação acima de R$1, tá? B3 não recomenda que cotação fique a 7, 10, 15, R$200. Ela recomenda que cotação fique acima de R$1. Eu volto a lembrar para vocês. Se agrupar 2-1, se agrupar 3 ou 5-1, cotação estará obedecendo a regra da B3. A empresa vai se enquadrar na regra, vai zerar todo esse histórico e a gente começa um novo ciclo. Então, supondo que a cotação grupada seja a partir de amanhã. Hoje temos cotação aqui a R$7, a 75 centavos. Amanhã ela já abre o pregão a R$7,50 aproximadamente. Beleza. Abriu o pregão a 7,50. Começou uma nova vida na OIBR3. Sabe, mas ela caiu, fechou já abaixo de R$1. Dane-se. Terá que ficar 30 pregões abaixo de R$1 para ser notificada, para a empresa solicitar prazo, como a gente viu lá atrás. Por isso que eu falo para vocês, tudo isso aqui, galera, é conversa para boi dormir. Quem acompanha o OIBR3 sabe. Lá atrás pediram prazos e prazos da B3 e conseguiram. Isso foi 2022. Foi muito prazo que a empresa, desde 2021, que ela vinha conseguindo prazo. Até que chegou no final de 2022, passou para o grupamento. Então, nesse momento aqui, a empresa não solicitou o prazo da B3. A empresa não tentou postergar. Então, com isso, já favorecendo uma chamada de grupamento. Logo, é o que eu venho falando para muitos amigos, tá, gente? Os credores já mandam no papel. E aí, claro, né, os executivos, para aceitar certas propostas, vão querer justamente ganhar alguma bonificação em cima disso. É aquela velha conversa, né? Uma mão lava a outra, duas mãos fica limpa e lava o rosto. Então, meus amigos, para vocês que estão nos acompanhando aqui, novamente eu relembro a vocês a necessidade de participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Vocês têm até o dia 8 para participarem, se inscreverem, para participar da Assembleia do dia 10.
Ao invés de ficar reclamando pelos grupos sobre os valores bilionários que os gestores ganham, participem da Assembleia e votem não para esse bônus de 40 milhões e não para o grupamento 10-1. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado pela sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.